Meus amados, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versos 6 e 7. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Eu vou ler. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai amado, graças te damos e já louvamos a ti, ó Pai, com canções, em cada ato da liturgia. Mas, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, que é tão importante, tão essencial para a nossa caminhada. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, que o Senhor tome cativo os nossos ouvidos, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, ao sairmos daqui, ser lembrados pelo Senhor ao longo da semana, a tua palavra, o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que os cuidados dessa terra, que os prazeres dessa terra, que algumas situações difíceis que enfrentamos não venham sufocar a semente da palavra do Senhor brotada em nosso coração. Mas sabemos, ó Deus, que sozinhos não conseguimos fazer. Por isso suplicamos, Pai, que a tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós temos caminhado falando sobre essa temática, a ideia de ser uma igreja que devemos ser de fato, não uma igreja como num catálogo que nós escolhemos ali as melhores virtudes para sermos igreja, ou um mero modismo, mas olhando para a palavra de Deus, a igreja que é despertada pelo Senhor a vivenciar, a viver como Ele quer que vivamos. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa pequena porção da palavra que lemos. O Senhor espera que sejamos uma igreja que confia nos seus cuidados. Uma igreja que confia nos cuidados do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia em Deus? Confia em Deus mesmo? Mesmo? Olha que eu estou perguntando. Sabe, meus irmãos, uma pergunta como essa, a tendência é dizer de fato, eu confio em Deus. Mas logo em seguida a gente tem que complementar a pergunta. Em que contexto? Sabe por quê? Muitas vezes nós temos a habilidade de dizer que confiamos em Deus e louvado seja Deus por isso. Mas será que eu tenho caminhado confiando em Deus em qualquer circunstância? Será que eu estou confiando em Deus quando tudo parece que está dando errado na minha vida? Será que eu tenho confiado em Deus, mesmo sabendo que há situações que Ele mesmo está enviando para moldar o meu caráter? Será que ainda assim eu posso dizer, eu confio no Senhor? Meus irmãos, a nossa caminhada aqui, a nossa jornada, é um dos eventos, nós temos um dos eventos mais desorientadores que eu poderia dizer é o evento de sofrer, de passar por dificuldades quando sofremos pelo nome de Deus. Graças ao Senhor, nós não sabemos o que é perseguição direta. Não somos impedidos de pregar a palavra nas ruas, não somos impedidos de estar de portas abertas. Mas há muitas e muitas vezes, meus irmãos, que nós enfrentamos problemas, dificuldades que não conseguimos processar, que não conseguimos mensurar,
O que nós devemos pensar quando sofremos um insulto, a calúnia, quando somos marginalizados por estar defendendo o nome de Cristo, por Jesus? E isso deve ser um tanto quanto desorientador, porque eu quero que você pense, meu irmão, minha irmã, à luz do contexto dessa carta. Sabe, eu fico a pensar que Pedro poderia se dirigir aos crentes como ele mesmo expressa no primeiro versículo do primeiro capítulo dessa carta. Irmãos que estavam espalhados, irmãos que Pedro os chama de eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, da Galácia, Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleitos segundo a vontade, a presciência de Deus. E alguém poderia olhar para aquele contexto e dizer: vocês são eleitos, como é que vocês podem estar passando por dificuldades, por problemas, por perseguições, ao ponto de deixar a sua casa, o seu trabalho? Mas é interessante, meus irmãos, que Pedro se dirige a esta igreja não com uma palavra meramente adocicada, ou uma palavra, usando o contexto dos nossos dias, que tem sabor de mel. Isso faz tempo, né? Já não fala mais tanto do sabor de mel, e que não vamos enfrentar problemas. Não. Sabe, meus irmãos, Pedro, ele prepara esses crentes para uma jornada de um peregrino em meio a um exílio, em meio à dificuldade. Pedro já havia dito, meus irmãos, que às vezes nós sofremos de acordo com a vontade de Deus para fazer o bem. O capítulo 3, se você quiser dar uma olhada lá, o versículo 17, meus irmãos, o texto bíblico nos chama a atenção dizendo assim, olha: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Veja, Pedro está dizendo: se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o que é bom, ao invés de viver numa vida, entre aspas, tranquila, praticando o que é mal. Mas Pedro não para por aí. Se você voltar também no capítulo 4, no versículo 12, Pedro, ele diz mais, e aqui é interessante porque ele diz que o sofrimento por Cristo não deve surpreender a ninguém como sendo um sofrimento estranho. Esqueci que eu tenho o João e a Aninha Ninja, que sempre põe ali o texto, não precisa ficar procurando aqui, obrigado. O texto diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado ao quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas veja, meus irmãos, que ele não para aí. Lá no verso 17, do capítulo 4 de Pedro, ele também expressa, meus irmãos, que Deus está purificando e fortalecendo e fazendo crescer o seu povo através dos insultos, através das calúnias, através da marginalização. E ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? É como que Pedro estivesse dizendo, meus irmãos, que o fogo que muitas vezes nós enfrentamos da perseguição, dos insultos, da calúnia, tem uma capacidade imensa de nos purificar no sentido de refinar. Porque só vão suportar, no final das contas, aqueles que de fato são os eleitos de Deus, chamados por Deus. Porque há outros que desistem na caminhada, na jornada. Veja, meus irmãos, ainda, Pedro, ele diz lá no capítulo 4 ainda, no verso 19, e eu vou ler numa outra versão, se a Aninha também quiser colocar aqui, ele diz: portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiem suas almas a um Criador fiel, fazendo o bem, ou na prática do bem. É estranho, irmãos, às vezes ler um versículo como esse: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus.
Há muitas vezes, meus irmãos, que enfrentamos lutas e olhamos e dizemos, não, isso não é da vontade de Deus. Eu me recordo, meus irmãos, num dos momentos mais difíceis em que o nosso país e o mundo inteiro enfrentou a famosa pandemia. Eu lembro, meus irmãos, que algumas pessoas nos deixaram, partiram, e uma senhora cristã, crente, ela me disse, né, com essas palavras, pastor, fique tranquilo. Num contexto que eu disse, vamos se cuidar, pessoal, tome cuidado, né, não fica se expondo muito. E ela disse, fique tranquilo porque nada vai atingir o Senhor. O Senhor é servo de Deus. E eu tive que repreender essa irmã, porque há poucos dias eu tinha perdido um colega pastor de 51 anos de idade, lá em São Paulo. E eu repreendi essa irmã dizendo, minha amada irmã, qualquer um de nós, seja um líder na igreja, seja qualquer membro da igreja, está propenso a enfrentar dificuldades, problemas, lutas. É que nós nos acostumamos, irmãos, a achar que o fato de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, ao frequentar uma igreja, ao ser fiel a Deus nas nossas práticas, sejam particulares, devocionais ou mesmo nos congregando, nós estaremos imunes de enfrentar dificuldades, mas essa não é a realidade. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo mau que perseguem aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que se levantam pregando o nome de Cristo, anunciando o reino de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Esses podem enfrentar problemas, mas há problemas e dificuldades que não conseguimos compreender, e nesses, meus irmãos, nós sentimos a nossa fé, às vezes, vacilar. Veja, estes que confiam, devem confiar em todo o contexto, mas às vezes não entendemos. O sofrimento por Jesus, meus irmãos, pode ser desorientador. Nós podemos perguntar como isso pode ser bom para nós? Como que Deus, usando o sofrimento, pode moldar a minha vida? Como poderia ser bom que essas coisas estejam acontecendo comigo ou conosco? Como isso poderia ser benéfico? Ou então, chegar ao ponto de dizer, bom, se eu fosse Deus, eu faria as coisas de maneira diferente. Como que pode Deus ser bom permitindo que o mal se achegue à minha vida? Meus irmãos, essas perguntas às vezes revelam uma forma sutil de orgulho. Essas perguntas revelam, meus irmãos, às vezes um certo orgulho que nós não gostamos de assumir. E achamos que sabemos mais do que Deus. E chegamos ao ponto de pensar que se estivéssemos no comando, o mundo pareceria radicalmente diferente do que é, e os cristãos seriam um povo favorecido, e que nós não enfrentaríamos dificuldades, e que colocaríamos os nossos valores de uma forma a impor como norma. E como poderia ser algo bom de outra forma? Como que Deus pode usar as dificuldades, o sofrimento, e transformar isso em algo bom para a minha vida e para a sua vida? É por isso, meus irmãos, que Pedro nos dá uma exortação importante. É interessante, meus irmãos, que esse capítulo 5 é um capítulo que começa, Pedro está falando sobre deveres, sobre a liderança da igreja. Ele se volta aos líderes, aos presbíteros, depois ele fala aos jovens. E se você voltar um pouquinho no versículo 5, é interessante que Pedro usa uma palavra dizendo aos jovens, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingir-vos de toda a humildade. E há uma nota que poderíamos expressar, meus irmãos, que é a base para o que vem depois. Porque Deus
resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede graça. E aí, meus irmãos, Pedro então diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Meus irmãos, há pelo menos aqui algumas lições que podemos extrair. A primeira delas é olhar para a exortação de Pedro. E veja, Pedro, ele expressa como que dando um chacoalhão a uma classe ou uma parte de crentes que estavam enfrentando dificuldades, mas que talvez não estava conseguindo entender onde está Deus nessa situação. Veja, qual é a exortação que Pedro nos dá? Ele diz, na parte A do versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Qual é o significado disso, irmãos? Bom, para a gente entender o significado de Pedro aqui, nós temos que entender o que ele quer dizer com a frase, a poderosa mão de Deus. Veja, essa é uma frase bíblica que foi introduzida quando Deus libertou o povo de Israel das mãos dos egípcios, está lá no livro do Êxodo, e quando Deus levantou um líder, recrutou um líder chamado Moisés, um líder para o seu povo, e ele falou com Moisés através de um arbusto que não queimava, a sarça, e ele disse a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, verso 19, mas eu sei que o rei do Egito não o deixará ir, a menos que seja compelido por uma mão poderosa. Meus irmãos, uma mão poderosa, a mão de Deus, é repetidamente expressa no Antigo Testamento. Veja, a poderosa mão de Deus foi usada para descrever o tempo em que Deus libertou Israel do Egito. Portanto, a mão poderosa de Deus, meus irmãos, ela se destina a nos lembrar que o poder de Deus, ele está muito além da compreensão dos homens e que o poder de Deus é eficaz, é intervir nos assuntos humanos para libertar o seu povo. O Deus da primeira peregrinação até a terra prometida é o Deus da segunda peregrinação até a nossa Canaã celestial. Ele resgatou as nossas vidas, ele resgatou o nosso povo, ele resgatou o seu povo da escravidão do Egito lá no passado, ele nos resgatou do pecado. Ele nos libertou pelo sangue, ou lá no passado, libertou pelo sangue do Cordeiro Pascal. Quando ali nos umbrais das portas, ele libertou a sua igreja pelo sangue de Jesus. Ele chamou Israel da escravidão e também nos chamou da escravidão. Para Faraó, Deus disse, deixa o meu povo ir para que me sirva. E ele ainda quer que o seu povo seja libertado para que possam se tornar os seus servos. Então, o que significa, meus irmãos, nos submeter à poderosa mão de Deus? O que Pedro quis dizer com essas palavras? Bom, meus irmãos, ele quer dizer que ao sofrer por Jesus, ao sofrer por amor a Cristo, nós devemos saber que Deus ainda é um libertador. Ele ainda liberta o prisioneiro. Ele ainda solta os laços do cativeiro. Ele ainda, meus irmãos, conduz a vida de cada um dos seus que estão passando por dificuldades. Mesmo quando o nosso status social sofre por causa de Jesus, como aconteceu naquele contexto, ao ponto de deixarem tudo. Mesmo quando temos que enfrentar circunstâncias ao ponto de perder tudo, nós devemos aceitar, meus irmãos, diante da certeza que em meio a circunstâncias difíceis, nada disso foge dos planos de Deus e faz parte da mão poderosa dele em libertar o seu povo. Ele ainda está nos libertando da escravidão, da aprovação humana.
Ele nos liberta, meus irmãos, de uma vida fácil, sem compromisso. Deus nos liberta, meus irmãos, da escravidão da distração. Deus nos liberta da escravidão do pecado. Deus nos liberta de tudo aquilo que nos atrapalha de caminhar com Ele. E isso é parte do que Pedro quis dizer quando disse que é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A mão poderosa de Deus, meus irmãos, permite ou permitirá que você passe por dificuldades. Permitirá que a sua igreja, muitas e muitas vezes, seja marginalizada como uma forma de nos libertar da escravidão do pecado. Sabe, meus irmãos, eu sei, não é gostoso falar de perseguição, não é bom falar que alguém está enfrentando lutas por amor a Cristo. Mas também é estranho dizer, meus amados, que alguém que está caminhando nessa vida não enfrente nenhum tipo de dificuldade se ele quer caminhar fielmente com Deus. Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que o mundo há de nos odiar. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que antes odiaram a Ele. Foi o próprio Senhor que diz, meus irmãos, que no mundo nós teremos aflições. Então veja, a exortação de Pedro, meus irmãos, é que não menosprezemos a dificuldade, o problema, porque tudo isso está debaixo da poderosa mão de Deus. E com isso, com essas palavras, há uma tentação. Porque veja, Pedro está partindo de um princípio, meus irmãos, que nós enfrentamos. Admito, meus irmãos, que muitas e muitas vezes é um tanto quanto difícil me humilhar sob a poderosa mão de Deus. Admito, meus irmãos, que muitas e muitas vezes é natural me enfurecer contra aqueles que causam dificuldades, as nossas dificuldades. Admito, meus irmãos, que muitas vezes eu quero fazer do meu jeito. Às vezes, meus irmãos, nós temos sentimentos desejosos que Deus mandasse um raio sobre a cabeça dos nossos inimigos. Ao invés de nos humilharmos e dizer, Senhor, está pesado, está difícil, mas faz a tua vontade. Eu sei que o Senhor está com a tua mão poderosa agindo na minha vida. E veja, Pedro, ele aconselha a uma igreja marginalizada a se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Há uma confusão de termos, meus irmãos, que às vezes há muitos que não entendem. Humilhar, a expressão aqui não é dizer, pode bater à vontade, eu me humilho, eu sou um coitadinho, eu sou o segundo mais humilde do mundo. Porque o primeiro, eu não vou nem falar que é o Ivan. A gente sempre brinca disso. Não é essa falsa modéstia. Veja, meus irmãos, parte da razão pela qual é difícil é porque o Evangelho é uma mensagem de libertação. Veja, nós estamos de verdade, de fato, vivenciando uma peregrinação nessa terra. E quando, meus irmãos, pregamos o Evangelho, quando encontramos pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, nós sofremos retaliação. É certo que alguém pode dizer, os crentes podem também retaliar. Afinal de contas, Deus nos libertou. Então, agora eu posso fazer de qualquer maneira. Mas, meus irmãos, o que Pedro está aqui afirmando, o que Pedro está construindo aqui, é o caso de afirmar que Deus está envolvido. Ele está usando as dores para libertar o seu povo da escravidão do pecado e um dia nos exaltar. Meus irmãos, o que Pedro está mostrando é que nem tudo na nossa vida será uma banheira tranquila, não será uma graça barata. Os crentes sempre irão lutar ao anunciar o nome de Cristo. É gostoso e eu não estou aqui dizendo que não é bom cantarmos só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Jesus, que doce nome, e de fato é maravilhoso, é o nome que está acima de todo nome, mas nós precisamos, meus irmãos, entender que por este nome há um preço a ser pago. E que muitas vezes é o próprio Deus que está enviando o fogo da provação
para moldar o caráter dos seus servos. Meus amados irmãos, no século XVII, a França, os crentes ali na França, por décadas, viveram em paz, mas com uma lei que permitia que eles professassem suas crenças, que pudessem viver as práticas como uma igreja cristã reformada ali na França. Mas eventualmente, meus irmãos, essas leis foram revogadas e um novo rei queria forçá-los a abandonarem sua fé. A perseguição, então, desencadeada pelo governo ali, se instaurou. E por um tempo, meus irmãos, os pastores pregaram o texto de 1 de Pedro a eles como uma forma de encorajá-los a suportar o sofrimento sem lutar, para suportar como Jesus fez. Em todo o tempo, os pastores afirmando: olhe para Cristo, confie na poderosa mão de Deus. Mas depois de um tempo, esses pastores eles foram presos, alguns foram mortos, e uma nova onda de líderes surgiu entre a igreja reformada ali na França. E esses, meus irmãos, não eram pastores verdadeiros, pastores chamados. Eram mais uma mistura mística, com uma espécie do que vemos nos nossos dias de triunfalismo. E muitos deles compararam o governo francês com a besta do Apocalipse e encorajaram o povo a lutar, a pegarem armas. E o resultado, meus irmãos, foi um grande derramamento de sangue de ambos os lados. Sabe, eu sei que até mesmo mencionar isso pode gerar emoções contraditórias. Quem que estava certo? Os pastores que estavam afirmando: olha, humilhai-vos, confiem na mão de Deus? Ou aquele grupo que o substituíram? Eu não estou sugerindo, meus irmãos, que essa seja uma resposta fácil. Eu não estou sugerindo que sempre eu sei como responder, mas tudo que eu posso, meus irmãos, sustentar nessa noite são as palavras de Pedro e todo o resto do Novo Testamento ao afirmar: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, que Deus nos dê sabedoria de como fazer isso quando enfrentarmos situações difíceis, por causa do nome de Cristo. Tiago, a carta de Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. É fácil, meus irmãos, sermos movidos pelos modismos da nossa época. O difícil é viver de acordo com a palavra de Deus e descansar nesta palavra. Mas veja, é interessante, meus irmãos, porque aqui Pedro ele expressa algo tão importante para a vida daquele que de fato confia em Deus. Humilhai-vos. Esse humilhar, meu irmão, minha irmã, é o reconhecimento de que eu sou fraco, de que sem Deus eu nada posso fazer. Tomando por base, meus irmãos, o verso 5, quando o apóstolo Pedro diz: olha, vista-se de humildade, cingindo-vos de humildade. Eu preciso reconhecer, meus irmãos, que quem guia a minha jornada, a minha peregrinação, é a poderosa mão de Deus. E não cabe um mero orgulho em querer dizer: Senhor, eu determino que eu não posso sofrer. Talvez você vai passar por lutas. Talvez você vai ter que enfrentar lutas lá no trabalho, pela sua postura como um cristão verdadeiro. Talvez você vai sofrer afrontas porque você tem usado as suas mídias, as suas redes sociais para a glória de Deus. Talvez você vai ter que enfrentar dificuldades por fazer o que é certo, por não negociar a verdade da palavra de Deus. Mas ao invés de se enfurecer, ou de se postar como o dono da verdade, deixe que aquele que é a verdade, a poderosa mão de Deus, conduza todas as coisas. Pode ser que Deus está usando isso para moldar você, meu irmão e minha irmã. Segunda coisa que Pedro faz aqui, além dessa exortação, é expressar a motivação.
E veja, Pedro nos dá uma motivação após a sua exortação, e ele faz isso no verso 6, a parte B. E ele nos dá uma razão para confiar em Deus e ficar sob a sua poderosa mão. Ele diz assim: para que no tempo oportuno, ou para que no tempo apropriado, ele possa exaltá-lo. Exaltação, meus irmãos, é interessante essa palavra, né? A mesma mão que permite o sofrimento por Jesus, também é a mão que exalta com Jesus. O mesmo pastor que conduz através do vale da sombra da morte, é o pastor que nos leva em pastos verdejantes. O mesmo Deus que nos humilha, é o Deus que nos levanta. Ele faz tudo isso no tempo apropriado. Meus irmãos, veja que Pedro disse: Deus os exaltará. Mas o que fala essa exaltação? O que é essa exaltação? Veja, nós não sabemos ao certo porque Pedro ele não diz. Pedro não expressa como uma nota de rodapé dizendo: olha, essa exaltação significa isso, mas eu quero, e nós podemos imaginar que Pedro esteja se referindo à nossa futura ressurreição, que ele pode estar se referindo às glórias celestiais, porque eles mataram Jesus, eles perseguiram Jesus, e Jesus ressuscitou. Se você sofrer, meu irmão, se você enfrenta lutas, se você se sente e está prostrado, Deus o levantará, mesmo que isso custe a sua vida. Mas nós não podemos saber especificamente o que Pedro fala sobre essa exaltação. Talvez ele esteja pensando sobre a próxima vida, talvez ele esteja confiante de que isso acontecerá nessa vida. E aí, meus irmãos, será que Pedro não está pensando da maior bênção de todas, que é experimentar uma maior comunhão com Deus? Porque, na verdade, quando nós passamos por lutas e provações, é um momento que também nós oramos mais. Ou é só comigo que isso acontece? Sim, eu deveria orar em todo o tempo, mas há momentos que a vida está tão tranquila que eu me esqueço de orar. E há momentos que nós enfrentamos lutas, meus irmãos, que nós estamos sedentos para ouvir a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, vimos a igreja, frequentamos a igreja, oramos, levantamos de madrugada para orar, ler a palavra. Talvez Pedro esteja pensando no maior impacto que podemos causar por enfrentar o sofrimento e testemunhar que permanecemos firmes. Sabe, meus irmãos, eu penso em algumas personagens do Antigo, do Novo Testamento que servem de exemplo para nós. Um deles é João, que estava ali na sua velhice, sendo perseguido, impiedosamente perseguido. Alguns pensam que os seus perseguidores tentaram matá-lo, fervendo em óleo, apenas para Deus o preservar de forma milagrosa. Mas o que nós sabemos à luz da palavra de Deus é que ele terminou os seus dias, ou ele acabou sendo entregue numa ilha prisional chamada Pátimos. E preso por pregar a palavra de Deus, por testificar de Jesus. João foi elevado, meus irmãos, do mais baixo possível. Ele se humilhou sob a poderosa mão de Deus. Ele não poderia lutar, mesmo que quisesse. Ele não poderia fazer um levante. Mas ali em Pátimos, meus irmãos, Deus começou a falar com João. Ali naquela ilha, meus irmãos, Deus mostrou o futuro para ele. As coisas do passado, as coisas do presente, mas também as realidades da glória futura. Ele mostrou a João, um homem que havia andado e falado com Jesus, numa visão do Jesus glorificado. Ele viu Cristo no seu estado exaltado em glória. O último apóstolo vivo, meus irmãos, ele recebeu a palavra apostólica final na última página da Bíblia. É como, usando as palavras de Billy Graham, é como que o Senhor estivesse dizendo para João: olha, João, vai terminar tudo bem.
Mesmo que você esteja aqui enfrentando perseguição, prisão, vai terminar tudo bem, porque a minha mão poderosa está governando todas as coisas. E deve haver, meus irmãos, isso também em nossos corações. Porque a semelhança de João, mesmo abatido, mesmo ali sendo perseguido, Deus o exaltou, mostrando a ele que a nossa vida não se limita só aqui. No momento certo, no momento adequado, Pedro quer que saibamos, meus irmãos, que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus exaltará todo aquele que sofrer um pouco por amor a Cristo. Eu gosto da expressão que Jesus mesmo faz em Apocalipse, nos primeiros capítulos, às 7 igrejas da Ásia Menor: ser fiel, ainda que lhe custe morrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Sabe, meus irmãos, nós não sabemos quando essa exaltação virá. Se é no tempo presente ou no porvir. Nós não sabemos se Deus pode reverter uma situação, mesmo enfrentando lutas, seja pelo nome do Senhor ou lutas que todo crente pode passar. Pense no sofrimento da doença. Parece trágico quando vem, e quando ela também reivindica a nossa vida. Alguém pode olhar para tudo isso e pensar que é a tragédia, que é o fim. Afinal de contas, lutou e morreu. Meus irmãos, o apóstolo Pedro disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Nós vamos ser os mais infelizes. Eu creio, meus irmãos, que Deus é um Deus de cura, e Deus pode curar hoje. Mas Ele também pode não curar aqui. Mas é certo que há de exaltar, e viveremos eternamente com Ele. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus faz isso no tempo certo, apropriado, e somente Ele, em sua infinita sabedoria e discernimento, sabe quando isso acontece. Nós devemos confiar nele para trazer uma cura física. Ele pode fazer. Ele é Deus, Ele já fez isso no passado. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo em meio a uma confusão social. Ele pode trazer paz sobre uma nação. Nós devemos confiar em Deus quando a nossa vida enfrenta as revés. Os caminhos de Deus não são os nossos. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é nos submeter à sua definição do tempo apropriado. Deus não está preso na sua agenda, meu irmão, minha irmã. Deus tem a agenda dele, tem o jeito dele, a maneira dele. Não menospreze o momento que você está vivenciando, por amor a Cristo. Há uma outra lição que nós encontramos também, um outro exemplo no Antigo Testamento, a história de uma mulher, Ana. E é interessante, meus irmãos, que lá em 2 Samuel somos apresentados a uma mulher estéril, que volta e meia ia adorar o Senhor e orava e buscava o Senhor. Ela era uma mulher piedosa que vivia uma vida terrível. Tinha, de fato, um marido que chega ao ponto até de dizer que a amava e era melhor do que filhos, Eucana. Mas naquela sociedade, por ser estéril, ela tinha que conviver com a poligamia, e o seu esposo tinha uma outra mulher, Penina. Para piorar a situação, Penina tinha filhos. Muitos filhos. E diz o texto que ela usava esses filhos para provocar Ana. Sabe, meus irmãos, é numa situação como essa, ano após ano, orando a Deus por um filho e nada acontecendo, que a fé dessa mulher é provada. Um dia, ela ora e ela disse ao Senhor que dedicaria o seu filho a serviço do Deus Altíssimo, se o Senhor lhe abrisse o ventre, a madre. E Deus assim o fez. O Deus Altíssimo a abençoou.
ela deu à luz a Samuel, ela dedicou ele ao serviço de Deus. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 2 de 2 Samuel, os versos 7 e 8, Ana expressa uma das canções mais lindas que nós podemos afirmar. Eu vou pedir para a Aninha colocar para a gente aqui. Em 2 Samuel, capítulo 2, versos 7 e 8, ela diz: agora, pois, sejam fortes as vossas mãos. Você colocou 2 Samuel, era 1 Samuel. Eu li errado aqui, eu coloquei errado. Desculpa, Aninha. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa, também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde uma montura exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Até aí. A gente leu até um versículo a mais. É interessante que nessa oração de Ana, meus irmãos, ela fala sobre a soberania de Deus. Ele estabeleceu as colunas do mundo. Tudo está em suas mãos. Ela se humilhou sob a poderosa mão de Deus e Ele a exaltou no tempo apropriado. Seja no tempo presente, Deus pode nos levantar da nossa situação. Seja, meus irmãos, na vida do porvir, para aqueles que entregaram suas vidas aos cuidados da poderosa mão de Deus, em Cristo Jesus, não vão ser traídos, não vão sofrer o vexame, vão poder desfrutar da glória celestial. Mas Pedro, além de expressar essa motivação, depois de exortar, Pedro faz como que uma aplicação. E aqui é interessante, meus irmãos, mesmo depois de sermos motivados à espera de que Deus exalte, como que nós aplicamos a exortação de Pedro para nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus? Será que existe um processo a seguir? Como aplicamos isso nas nossas vidas hoje? E aí o versículo 7, a parte A do verso diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, que ansiedades? Que ansiedade? Será que Pedro tinha em mente a grande dificuldade da era presente como a nossa? Será que é isso que Pedro está pensando? Tantas e tantas pessoas enfrentando as dificuldades da ansiedade, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, seja rico, pobre, qualquer um. O que Pedro está nos mostrando? Meus irmãos, Pedro nos diz que para aceitar a mão de Deus, a mão que Deus nos dá, a mão poderosa de Deus, tomando cada uma das nossas ansiedades, nós precisamos aprender a lançar sobre Ele. Outras traduções traduzem esse texto, ou esse termo, ansiedades, por cuidados, preocupações, fardos. E certamente, meus irmãos, nós vivemos em uma época em que os sentimentos de ansiedade estão aumentando. Muitos de nós não sabemos o que fazer com tantas preocupações. Muitos de nós não sabemos o que fazer com tantas inquietudes em nossa alma. Como ser feliz quando eu estou tomado pela ansiedade? Bem, o grande ponto, meus irmãos, não é tentar estabelecer uma lista do que são essas preocupações. Mas eu posso afirmar, meus irmãos, que são situações que trazem medo, preocupações, que estão relacionadas, meus irmãos, à nossa vida pessoal, como a nossa saúde física, como nossos relacionamentos, como nossas circunstâncias, como os nossos locais de trabalho, como os nossos filhos, como nossa igreja, como nosso país, ou a nossa condição espiritual, ou qualquer preocupação que tem tirado de você até mesmo a sua fé, a alegria de confiar que a poderosa mão de Deus está cuidando de você.
E todas essas preocupações, meus irmãos, se acumulam e se multiplicam e muitas vezes criam em nós um efeito incapacitante, que ao invés de confiarmos que Deus governa, esquecemos disso e semana após semanas, tentamos fazer com as nossas mãos para corrigir a rota. É interessante porque Pedro, a palavra que ele usa aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é uma palavra, meus irmãos, que expressa como que energia, ação. Pedro, ele não está aqui, meus irmãos, dizendo que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas pressões, as nossas preocupações, gradativo, soltando. É como que alguém que pegue uma canoa e faz com que ela entre no meio do lago, no meio do rio, e fala assim, não, eu vou devagarzinho. Não, ele tem que entrar, ele tem que se lançar, ele tem que confiar, ou seja, de forma enérgica. Sabe, meus irmãos, nós temos a tendência de dizer que confiamos no Senhor, mas na hora de soltar a ansiedade, de largar a mão daquilo que tem nos preocupado, parece que há algo em nós que ainda não confia totalmente. É por isso que Pedro usa essa palavra, lançando sobre ele. É como um pescador que lança, vai Fernando, me ajuda, taifa? Não. A rede, eu ia falar rede, mas eu queria tarrafa, que é mais chique. Né? Ele joga ali, ele não sabe se vai conseguir muitos peixes, mas ele lança. Sabe, meu irmão, minha irmã, é assim que nós devemos lançar as nossas preocupações sobre Deus, por meio da oração, por meio da confissão, por meio da confiança. Nós devemos transferir nossas ansiedades para Ele. Nós não podemos entrar por aquelas portas, domingo após domingo, pensando o seguinte, vou deixar minhas preocupações aqui, porque eu vou entrar na igreja para adorar o Senhor. Preocupações, fique aqui, depois eu pego você e resolvo do meu jeito. Não, lance sobre Deus. Confie. Ele é aquele que pode lidar com as nossas preocupações melhor do que cada um de nós aqui. Muitas vezes pensamos que podemos lidar e não podemos. Ou às vezes tentamos transferir nossas ansiedades, preocupações para outras pessoas. Mas só Deus pode lidar com elas. Meus irmãos, vou dizer isso com muita cautela, tá bom? Não me entenda mal. Às vezes, há muitos, e eu não estou aqui desmerecendo os profissionais da área da saúde ou os psicólogos, mas há tantas pessoas que hoje gastam rios de dinheiro para falar a um profissional que é chamado de psicólogo, sentado numa divã, para que possa ouvi-lo. E aí quando ele fala assim, agora eu estou melhor, porque eu desabafei. Pode ser que realmente você se sinta bem, mas ele não tem a mesma atitude de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, aguenta agora porque eu vou falar. Eu vou descarregar tudo que está no meu peito. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que eu não preciso falar com Deus, eu não estou dizendo sobre o respeito, mas eu tenho aprendido que eu não preciso falar com Deus usando uma roupa ou de uma religiosidade, ou usando uma roupagem dizendo, bom, agora, ó meu Senhor e meu Deus. Mas eu posso me achegar diante dele dizendo, Paizinho, me ajuda, está difícil. Está pesado. É o teu nome. Eu estou sofrendo por ti. Me ajuda, Senhor. Ou talvez as dificuldades da vida estão tirando o brilho da minha vida, do meu olhar. Senhor, eu estou a ponto de esmorecer. Me ajuda, me levanta na fé, Senhor. Mais uma vez, eu não estou dizendo que os profissionais não têm o seu valor. Mas um crente, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sabe que o primeiro lugar que ele procura é aos pés do Senhor Jesus. Não trate Deus como aquele que vai resolver o que você não conseguiu resolver. Lance sobre ele. Confia nele.
E por fim, irmãos, é interessante que a parte final do versículo 7 traz a parte que podemos chamar da base, o fundamento de tudo isso que Pedro está dizendo aqui. E veja, ele diz na parte B, porque ele tem cuidado de vós. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem dúvida disso? Sabe, meu irmão, minha irmã, essa é a verdade mais fundamental de todas que nós podemos desfrutar. É Deus que está cuidando, não só alguns instantes no domingo, ou alguns dias da semana, ou só quando eu oro. É o tempo todo Deus está cuidando da minha vida. Veja, meus irmãos, nós temos exemplos como a cruz. Deus pode lidar com nossos cuidados. Ele quer que transfiramos nossos cuidados para Ele, porque Ele cuida de nós. E isso é mais evidente quando nós olhamos para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo grita alto sobre a natureza de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Olhe para a cruz de Cristo e ao olhar, sinta, sim, a tristeza de ver que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Mas também veja que é bom para você, porque não é você que está ali na cruz. Olhe, meu irmão, minha irmã, para a cruz e perceba que os caminhos de Deus estão além dos nossos caminhos. Olhe para a cruz e perceba que a sabedoria de Deus está acima de qualquer sabedoria. Olhe para a cruz, veja o amor de Deus. Olhe para a cruz, Ele nos exaltará, assim como exaltou o seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós já ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? Você já ressuscitou em Cristo Jesus? Não há o que temer, meu irmão, minha irmã. Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, eu amo o capítulo 8, quando ele nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele tem cuidado de você. E no verso 32 ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ao suportarmos o sofrimento, ao nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, ao experimentarmos, meus irmãos, as calúnias, os insultos, a marginalização por amor ao nome de Cristo, nós devemos saber que Deus se importa. Ele se importa com você, Ele cuida de você, e com isso, meus irmãos, nós temos o nosso fundamento, devemos confiar nele para nos levar a todas as dores na vida, porque Ele tem cuidado de nós. Seja no hospital, Deus está conosco, Ele está cuidando. Seja no momento mais feliz da minha vida, da minha maior conquista, Deus está presente. E esses passos são, meus irmãos, para nós, na nossa caminhada, deveria fazer com que cada vez mais nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus, olhando para Cristo, que um dia se esvaziou, se encarnou, pagou um alto preço, que morreu, ressuscitou, foi exaltado pelo Pai, reina, governa, está à destra da mão de Deus, governando. E um dia a palavra do Senhor nos lembra que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas Jesus também passou momentos como no jardim do Getsemane, aonde ele estava ali chorando e clamando e orando ao Pai, ou quando estava ali pendurado numa cruz. O Pai cuidou do seu filho. O Pai não o abandonou, num sentido, meus irmãos, de alguém que deixa a sua própria sorte, mas o Pai direcionou o seu Filho a cumprir e nos amar até o fim. Meus amados irmãos, eu concluo. O que você está passando essa noite? Talvez a vida que você tenha planejado não está saindo do jeito que você planejou. Talvez os cuidados, os fardos dessa vida pareçam mais do que você pode suportar. Não lute contra isso.
Não fique interrogando e tentando achar os porquês. Deixa que Deus use essa situação para transformar seu caráter de crente. Fazer que você dependa mais de Deus. Eu sei, nenhum de nós gosta de pensar e passar momentos difíceis. Talvez não seja a sua situação. Mas nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que as nossas vidas estão guardadas debaixo da mão de Deus, a poderosa mão de Deus. E quando nós nos humilhamos e encontramos a nossa força em Deus, quando aprendemos o segredo da dependência, quando permanecemos em guarda contra as ciladas do maligno, contra o diabo, nesse mesmo capítulo Pedro diz que ele anda em derredor buscando uma ocasião para nos tragar. Quando mantemos a nossa posição, quando temos uma relação direta entre a fé e a capacidade de viver uma vida prosseguindo, se vestindo da armadura que Deus preparou para cada um de nós, nós podemos crer, meus irmãos, que o Senhor vai nos conduzir até o fim. Seja aqui, nos livrando de situações tão difíceis, como livrou os seus servos da prisão, da cova, do fogo, seja no porvir. Mas o ponto é, não desista, não ceda ao desânimo, não dê ao diabo ouvidos, porque ele muitas vezes busca ocasião para desanimar-nos. Permaneça firme na sua fé. Firme, confiando. Deite nessa noite, encoste sua cabeça no travesseiro e lembre-se, ao orar, Deus está cuidando de você. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, irmãos. Talvez nessa noite, ao ministrar a palavra, você deve ter sido lembrado, ou pode ter sido lembrado de uma situação que está difícil para você. Eu não sei, eu não conheço, não tenho nenhum ponto no meu ouvido e nem quero. Mas talvez você tenha um problema lá no seu trabalho, talvez na sua casa. Talvez a sua fé está sendo testada. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Talvez você está enfrentando problemas na área do relacionamento, em casa, financeira, qualquer área. Coloque às mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. A igreja que devemos ser, meus irmãos, não é uma igreja triunfalista, é uma igreja que confia e que um dia sim vai triunfar, vai ser exaltada com o seu Senhor na glória celestial. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, porque não estamos à mercê das nossas mãos. Não estamos, ó Pai, reféns dos nossos olhos, do que vemos e tocamos. Estamos, ó Pai, com fé, depositando em Ti a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar mais em Ti, a nos humilharmos, a tirar de nós qualquer sentimento de soberba de achar que podemos viver uma vida sem o Senhor, sem nos submeter, ó Pai, à Tua igreja, ao Teu povo, sem nos submeter, ó Pai, ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Sem, ó Pai, nos lembrar que a Tua mão poderosa é que está cuidando de nós. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, em meio às suas inquietudes, em meio à sua vida, em meio aos dilemas desta vida que tem trazido a ele, a ela, ansiedade, preocupação excessiva. Age com providência, Senhor, sobre essa vida que tem enfrentado lutas que muitas vezes são tão pesadas, e que a paz do Senhor reine neste coração nessa noite. Não pela ausência dos problemas, mas pela plena certeza que o Senhor tem cuidado de nós, que a Tua mão poderosa está guiando as nossas vidas. Nós louvamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje e amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. 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 Podeis assentar, meus irmãos.